carro teve que ser esticado para o lado de cá, né? Porque ele estava 2,5 cm para o lado de lá, conforme feito essas medições, né, dos pontos certinhos ali na carroceria desse lado e ali daquele mesmo lado, né? Então ele estava 2,5 cm a mais para lá do que para cá. Só que eu não posso jogar os 2,5 cm para o lado de cá, né? Eu tenho que dividir por 2. Então teria que ser 1,75 que jogar para o lado de cá. Então teve que ser colocado o esticador ali dentro. Foi calçado aqui na coluna, com cuidado, com madeiras. Ali em cima já cheguei a colocar naquele ponto ali, né? Foi colocado naquele ponto ali também e foi colocado naquela quina ali em cima, né? Desse jeito que está agora. Então, para conseguir levar lá para aquele lado, né? Essa parte do teto do carro. Então teve que levar, esticar, rebater alguns lugares da coluna, né? Bater para lá assentar para a estrutura, as longarinas da coluna, dos vidros, né? Esperar um bocadinho, né? Tem que esperar 2 minutinhos mais ou menos, para a lataria se assentar e não voltar, porque forma o efeito mola, né? Então isso tem o efeito mola, você puxa e ele sozinho ele vai voltar, naturalmente acontece isso, né? Tem o efeito memória que se fala, né? Pronto, bateu, saiu fora do lugar, mas ele ficou naquele novo lugar errado. Então preciso de voltar por outro lado a mais. Então eu tive que colocar para lá 1,75. Só que eu coloquei quase 3 centímetros, ou foi 3 centímetros em várias vezes. Na primeira vez foi 2, 2,5, 3 centímetros, porque ele sempre volta. Então teve que colocar até que chegou na mesma medida que precisava, medindo então deste lado aqui, né? Daqui para lá, e também cruzado, pegando essa mesma fita e colocando nesse sentido aqui assim, né? Então a medida que dá aqui embaixo até ali em cima no ponto certinho determinado, né? Que teve uns pontos de referência ali também que tem dos dois lados iguais. Então essa medida que deu daqui até ali é a mesma medida que dá daqui até ali. Então eu sei que o carro ele está enquadrado assim. E o teste é colocar o vidro do carro, né, o para-brisas que está ali em cima, colocar no lugar e ajustar para saber as folgas. Essa folga que tem que ter aqui é a mesma folga que tem que ter nesse local aqui, em cima e embaixo, né? E aqui também, em cima e embaixo a mesma folga. E pronto, esse foi alinhado. Eu não filmei o serviço na hora feito, mas com o esticador, né? Tudo protegido, logicamente, para não estragar, não encher de poeira e não danificar o painel. Aqui eu já levantei um bocadinho também e eu tenho filme do que foi feito, já está levantado um bocadinho, mas ainda tem diferença de 2,5 cm, né? Eu vou ter ainda que levantar mais o carro, né? O comprimento aqui de ponta a ponta está igual do outro lado, os pontos de referência estão iguais, mas isso ele estava dobrado lá para baixo. Essa parte aqui eu já endireitei, tanto que dobrou essa peça, né? Essa peça aqui é de plástico
ela é reta e ficou desse jeito, porque esse pedaço de chapa, ele desceu, fazia uma curva lá para baixo, tem outros filmes que mostram a frente, e aqui aconteceu a mesma coisa. Esse plástico, ele tem que ser reto, eu vou ter que dar um calor nele para ele voltar ao lugar original, porque ele subiu demais. E aqui também já foi levantado. Esse lado não afetou nada, está totalmente impecável, só que ele afundou um bocadinho, né? Conforme bateu do outro lado, torceu alguma coisa, então ele só afundou aqui porque a pancada maior foi daquele outro lado. Esse lugar aqui do vidro eu tive que colocar essa fita para marcação mais fácil, então eu marco os pontos que estão ok, né? Porque eu coloquei o vidro, foi colocado o vidro, mas tinha alguma diferença, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, né? Então aqui mesmo eu marquei que eu precisava abaixar aqui um bocadinho e essa base do vidro, né? Lá para frente também marcações que eu fiz, precisava levantar um bocadinho uns lugares, então eu coloquei seta, né? Que nem aqui, tá? Seta para baixo que eu preciso abaixar, e lá na frente eu coloquei seta para cima que eu precisava levantar ali, até que eu coloquei o para-brisas, e essa folga aqui assim, né, ficou todinha por igual, porque ela tem que ficar um pouquinho mais baixo o vidro, questão de 1 milímetro mais ou menos, porque quando colar o vidro a borracha tem que ter uma certa folga para dar a regulagem, né, a cola de vidro, então precisa encher bem no vidro com a cola, com excesso que se coloca, é lógico, né? Então apoia-se o vidro no local e aí aperta para ficar tudo nivelado por igual. Tem a borracha de acabamento no vidro, em cima e embaixo. Essa borracha aqui, essa borracha de baixo já vem colada no vidro, e também tem uma borracha que fica aqui atrás. Pronto, tem uma borracha aqui atrás, né, de ponta a ponta, que é do acabamento superior do vidro. Então quando coloca o vidro é colocado, as mesmas folgas você coloca com bastante borracha para fazer a vedação, é lógico, para não faltar nem entrar água. E você faz a regulagem também ali pela altura, lógico, né, com a própria borracha, e apertando um bocadinho, tudo que a borracha é macia, mas ela sustenta o vidro, né? Tem que ser uma coisa rápida também. Aplicou e logo colocou e nivelou. Põe-se fitas nas laterais, quem já viu a troca de para-brisas, então sabe que é desse jeito que se faz. E pronto, eu já medi ali em cima, já está na regulagem que se precisa. Já fizemos os primeiros acertos no teto do carro, né? Os esticamentos, endireitar, então já está, falta pouco. Aqui ainda que precisa rebater um bocado, que está um bocadinho mais baixo. A mangueira está pegando, não dá para fechar a porta. Mas a porta já ficou alinhada aqui com essa lateral. Essa outra lateral aqui também já está bem, né? Ela ficou já perfeita. A porta também já chegou bem. Precisa só ainda endireitar, fazer a folga dela aqui na frente. Essa aqui a folga já melhorou também, só de puxar, né, o teto, endireitar o teto. Pronto, ainda tem que ser mais trabalhado para corrigir ainda mais. Está a sair.